7 a cada 10 empresas pagam mais impostos do que deveriam. Isso é um fato. Imagine que isso acontece não por erro, por questão de faturamento, faturei mais, vou pagar mais impostos, vou pagar uma multa, aconteceu uma multa, vou pagar mais. É simplesmente pelo fato da escolha do regime tributário perdurar por 12 meses. Então isso tem que ser milimetricamente calculado e a opção feita de maneira consciente. Quando eu digo consciente, não porque dá menos trabalho, não porque é mais fácil, não porque é mais simples, mas porque realmente vai gerar uma economia que a gente chama tecnicamente de elisão fiscal. Elisão fiscal é utilizar a lei a seu favor. Existe um mito aqui no Brasil de que o Simples Nacional ele é o regime mais barato. Isso é balela. Mesmo porque o Simples Nacional ele evita burocracias. Ele não evita pagamento a mais no seu fluxo de caixa referente à linha dos impostos. Então isso é um mito definitivamente. E muitos escritórios, muitos contadores, muitos profissionais, eles optam justamente porque ele é um regime mais simplificado. Ele exige menos trabalho dentro da apuração contábil, dentro da apuração fiscal, da entrega de declarações, mas isso nada tem a ver com a economia de caixa que isso vai gerar para você. É importante dizer que o Simples Nacional, sim, ele é a porta de entrada. Toda empresa que vai começa do começo pelo Simples Nacional. Porém, com a maturidade, a organização e o controle dentro da sua empresa, você precisa se valer dessa organização para reduzir carga tributária. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Agora vamos trazer para nossa conversa alguns dados estatísticos. 60% das empresas não fazem simulação de qual é o melhor regime tributário no início do ano. E por que a gente está gravando esse vídeo agora no mês de janeiro? Porque é importante que você faça esse cálculo até 31 de janeiro, para que a opção seja feita em fevereiro, referente ao melhor regime para você. Se for manutenção do Simples Nacional, tudo certo, dia 30 de janeiro encerra o pedido de enquadramento, porém, se ele for lucro real e presumido, tem toda uma documentação para preparar, uma mudança de declarações para fazer, uma mudança na forma de apuração, e isso é imprescindível que seja feita a partir agora do mês de janeiro para as declarações do mês de fevereiro. Isso impacta no seu fluxo de caixa entre 15% a 18%. Agora me diz, esse assunto é importante ou não? Nós estamos falando de quase 20% de economia somente oriunda de tributos. Então eu entendo que essa pauta é sim para o mês de janeiro e você precisa fazer isso a favor da sua empresa e do seu fluxo de caixa. Vou dar o nosso exemplo. A gente fez o estudo tributário, tem feito o estudo tributário desde o final do ano passado, e a gente vai reduzir nossa carga tributária em 50%. 50% é muita coisa. Significa que toda a estrutura de despesas, ela reduz na linha de tributos metade do valor do que eu pagaria no exercício de 2026, pelo simples fato de a gente estar olhando para essa linha e decidir pelo melhor regime e pelas melhores alternativas. O Simples Nacional, ele incide sobre o seu faturamento bruto. Então, à medida em que você aumenta o seu faturamento, você tem na mesma proporção um aumento progressivo de alíquotas. Não é que a sua alíquota vai se manter do início ao fim do início do faturamento ao fim de 4.800.000. Pelo contrário, essa alíquota é progressiva e ela vai aumentando. E ela chega até o patamar de entre 25% e 30% do faturamento bruto anual. Quando eu estou falando da carga tributária do lucro presumido, ele gira entre 16% quando eu estou falando de indústrias, comércio, a sua alíquota global. Quando eu estou falando de empresas e serviços, ele chega a 20%. Então, mesmo que você esteja pensando se é possível alterar o regime sim ou não, olha só a diferença de alíquotas, 30% para 16%, é muita coisa. Então a gente precisa realmente refletir. O lucro presumido, ele ainda assim mantém uma simplificação muito grande nos registros contábeis, nos registros fiscais. A forma de apurar também continua sendo a receita bruta, porém numa alíquota pré-definida. Ela não muda. O Simples Nacional,
Simplificação, sem burocracia, mas a alíquota muda. No lucro real, tem um avanço no que diz respeito à exigência de controles internos, de organização. Porém, ele te devolve a apuração sobre o resultado real da sua empresa. Então, você não paga impostos sobre um lucro presumido pela Receita Federal, pela legislação. Você paga imposto sobre o lucro que, de fato, sua empresa vai gerar. Só que aqui requer um nível de controle muito mais minucioso. Controle financeiro, controle de notas das suas compras, contratos com fornecedores, tudo isso minuciosamente escriturado. Então, se a gente puder exemplificar, quanto menos burocracia, mais impostos você paga. Quanto mais burocracia, menos impostos você paga. Essa organização ela vai te garantir uma economia tributária. Então, recomendação, organize a sua empresa porque você está perdendo dinheiro por falta de organização, não por falta de opção tributária. E aonde a maioria erra? É importante a gente falar sobre isso, né? Se 60% das empresas estão pagando mais impostos do que deveriam, a maioria erra por um conselho errado. Então, o meu contador só apura impostos no Simples Nacional, justamente por ter menos burocracia. Tem escritórios que não apuram lucro real, tem escritórios que não apuram por cento de custo, tem escritórios que não apuram multiempresas. Então é importante a gente trazer para essa discussão. Sim, tem escritórios que não fazem. Tá errado? Não, tá tudo certo. Só que cabe a você, como dono da sua empresa, saber o que é melhor para o seu negócio. Então, um dos fatores que também aumenta a sua carga tributária é um conselho de um contador que não quer mudar a sua estratégia interna do escritório. Segundo erro que a gente pode trazer para nossa conversa. Todos do meu segmento trabalham com o Simples Nacional. O meu concorrente faz assim. Pois é, saiba que está todo mundo perdendo dinheiro. Não é obrigatório, não é impositivo e você pode estar deixando dinheiro na mesa simplesmente porque o seu concorrente faz igual. Terceiro grande mito, grande erro, tenho medo do lucro real. Lucro real exige um controle excessivo. Todas as grandes corporações um dia foram pequenas, hoje são grandes e apuram os seus impostos pelo lucro real. Pergunta, eles se arrependem? Tenho certeza que não. Eles pagam o necessário de impostos. E é isso que justamente virou a chave dentro da empresa, pagar o imposto ajustado para que ele se transformasse numa grande empresa. Então tem decisões que elas são necessárias em cada fase da vida corporativa e empresarial. Vamos imaginar fazendo uma conta num faturamento de 2 milhões. Você pode estar pagando 300 mil reais por ano a mais por uma escolha inadequada de regime tributário. Agora eu quero que você reflita, nessa nossa conversa é muito importante a sua interação, a sua reflexão. Imagina 300 mil reais no seu caixa, o que você faria? Mais investimento em marketing, mais contratações, uma elaboração, um investimento numa área comercial mais efetiva, mudança de prédio, uma reforma, o que você faria com 300 mil reais a mais no seu caixa? Então essa é uma reflexão importante e toda decisão que realmente impulsiona a gente para mudar o regime tributário vem das nossas emoções. E eu gostaria que você pensasse realmente, porque é isso que vai te mover para uma economia real e para aplicar esse dinheiro dentro da sua empresa de maneira sábia, inteligente e produtiva. É importante dizer algo aqui nesse vídeo também, que a estratégia tributária, fazer um planejamento tributário, ele é totalmente legal. Previsto em lei, ninguém é obrigado a pagar mais impostos do que deveria. Então, se o seu medo é estar cometendo alguma falha, algum erro, eu já antecipo para você. Tem previsão legal, está totalmente dentro da lei e você pode sim se valer para a sua empresa de redução de carga tributária. Antes de definir o regime, a gente tem um checklist aqui que a gente pode te ajudar nessa decisão. Acho que é importante você separar esses dados para que você traga para uma discussão de planejamento tributário. Qual é o seu faturamento anual? Qual que é a sua margem no lucro real? Então, seu DRE, seu lucro, ele precisa ser apurado. Qual que é o seu volume de folha de pagamento? Então, você tem que ter o valor monetário mensal pago de salários, porque, sim, folha de pagamento entra na conta quando você muda de regime do simples, presumido e real. Qual é o tipo da sua atividade? Será que você está faturando na melhor modalidade? O KNAI está correto? A atividade está correta? O tributo que você está pagando é o menor? Então o KNAI conta, a atividade conta.
Se você possui créditos tributários, é o quinto ponto, muito importante, você precisa ter isso listado. Tem saldo credor, tem créditos acumulados que você deveria estar reavendo. E o sexto, se o seu cliente é pessoa jurídica ou ele é pessoa física, isso também entra na conta. 2026 ainda não temos impactos efetivos no fluxo de caixa referente à reforma tributária, mas a partir de 2027 é importante saber também se há alguma redução ou benefício para o seu segmento. Empresas que crescem, elas olham para alguns pontos, elas não olham impostos como uma ameaça, ela olha para tributos de maneira geral como algo estratégico, porque se você está planejando a seu favor, ele é sim estratégico. Então, como comprar melhor, como vender melhor, como distribuir a sua receita na atividade correta para que você possa se beneficiar da redução de carga tributária, ela planeja e ela decide com base em dados. Então, se você fizer esse checklist que eu te passei, enviar para o seu contador, pedir para ele simular os dados, você vai ter um planejamento minimamente adequado para uma decisão baseada em dados e correta, muito mais assertiva do que você teria baseado em números fictícios. Regime tributário é estratégia. Então, é essa mensagem que eu quero deixar com vocês. A GSE trata isso com tanta seriedade que ela já fez a revisão de todos os seus clientes. A gravação desse vídeo está acontecendo no dia 19 e todos os clientes já passaram por sua revisão e a gente tem tempo suficiente para fazer a discussão da opção de regime. Esse assunto é prioridade a cada virada de ano. Todos os clientes têm direito, acesso e conseguem as suas informações aqui no escritório. Se você não tem esse suporte, ou seja por falta de envio para o seu contador, porque pode acontecer também, né? Às vezes o contador está pedindo os dados e vocês estão negligenciando. Saiba, você está perdendo uma grande oportunidade de geração de caixa a cada ano que você escolhe o regime incorreto. Então não deixe passar essa oportunidade. Esse vídeo é importante para a sua reflexão, para que você tenha a informação adequada e entre em contato com o escritório de contabilidade para ele te ajudar nessa opção que acontece uma vez ao ano e essa vez é agora, é já. Então, eu espero ter contribuído e a GSE, no canal Gerenciando, ela está aqui a serviço da informação.